Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 15 de abril de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na Liga Europa e vamos fechar na Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Roma e Ajax. Jogo de volta das quartas de finais da Liga Europa. Primeiro jogo 2-1 para a equipe italiana. E para esse jogo, galera, eu também não vejo outra alternativa senão o mercado de gols. Até porque são duas equipes muito boas tecnicamente. São duas equipes extremamente ofensivas. Principalmente a equipe do Ajax, a equipe da Roma. Gosta de fazer alguns gols, mas alguns jogos sempre dá aquela travada. Mas para esse jogo vai pegar uma equipe do Ajax que deve dar muitos espaços, que deve se lançar ao ataque e, na minha visão, deve aproveitar como foi o primeiro jogo, que acabou virando a partida após começar perdendo para a equipe holandesa. Já a equipe do Ajax vai manter aquele estilão de muitos ataques, mas também quando sobe dá muitos espaços, e agora com a equipe um pouco mais qualificada deve ter alguns certos problemas. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odds estão na casa de 1,55, porque eu acredito que deve manter a dinâmica do primeiro jogo, de duas equipes se atacando, de duas equipes sendo atacadas, e tendo em vista a qualidade técnica de ambas as equipes, a possibilidade de gols é bem grande, até porque o Ajax deve sair muito para o jogo, e quando sai também tem muita possibilidade de fazer gol, mas também agora tem uma equipe muito forte do outro lado, que também pode fazer gols. Por isso nosso palpite para esse jogo, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Manchester United e Granada. Aqui um jogo também de volta, 2-0 o primeiro jogo para o United. Aqui um jogo com a tendência de um grande favoritismo para a equipe do United, até porque os seus últimos 3 jogos foram 3 vitórias, 2 pelo campeonato inglês e uma contra o próprio Granada, enquanto o Granada vinha de 4 derrotas seguidas e acabou ganhando o último jogo do Valladolid. Não só por isso, a equipe do Manchester United é uma equipe muito mais qualificada, tem muito mais jogadores de renome e de categoria, e a equipe do Granada vem em desvantagem para esse segundo jogo. Mas mesmo assim eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser o fundamental para essa partida, até porque os últimos 5 jogos do Manchester, 4 tiveram 2 gols ou mais, e o Granada nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Então eu acredito que ao menos 2 gols nesse jogo deve ser possível. Então por isso nosso palpite é mais de 1.5 gols, odds está na casa de 1,30, mas ali com 10, 15 minutos essa odd está batendo 1,50, e eu acredito que deve ter muito valor, até porque a equipe do Granada tem que sair para o jogo e a equipe do Manchester é muito qualificada, deve saber aproveitar os espaços e o mercado de gols ser muito vantajoso para essa partida. Por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Slavia Praga e Arsenal. Aqui um jogo de volta também, primeiro jogo 1-1. Um jogo que teria tudo para a gente ter um grande favoritismo para a equipe do Arsenal. Mas a equipe do Arsenal costuma dar algumas osciladas, costuma dar algumas raivas nas pessoas. E a equipe do Slavia Praga vem fazendo uma boa competição, é muito forte na sua competição nacional e fez frente à equipe do Arsenal no primeiro jogo. Para esse jogo eu acredito que o mercado de gols também deve ser o fundamental, até porque aqui é muito difícil a gente apontar quem deve vencer, até porque o Slavia vem muito bem. Então por isso, tendo em vista os últimos 5 jogos do Slavia, nos últimos 5, 4 tiveram 2 gols ou mais. No caso do Arsenal, nos últimos 5, 4 tiveram 2 gols ou mais. Ou seja, duas equipes que precisam do resultado para classificar. O Arsenal costuma tomar alguns gols bobos. A equipe do Slavia também não é equipe besta. E o Arsenal também tem uma equipe muito qualificada. Eu acredito que o mercado de gols aqui é muito possível. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,35 é o nosso palpite. Pegar ali na 1,50 com 5, 10 minutos. Porque eu acredito num jogo, como foi o primeiro jogo, um jogo mais truncado, um jogo mais de embate, mas que ao menos 2 gols seja possível para esse jogo, até porque a gente tem a equipe do Arsenal, uma equipe muito qualificada, com jogadores de nome, apesar de não conseguir replicar isso em campo, mas é uma equipe boa, e a equipe do Slavia Praga também é uma equipe muito boa, mostrou isso nessa competição, já tirou alguns bons times, então para esse jogo não deve ser diferente. Então por isso nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para Villarreal e Dinamo de Zagreb,
outro jogo válido pela Liga Europa, primeiro jogo 1-1 por Villarreal. Aqui a gente também tem um confronto um pouco mais equilibrado, com a leve tendência para a equipe do Villarreal, que vinha de 4 vitórias seguidas até perder para o Osasuna no último jogo, e a equipe do Dinamo de Zagreb vem de uma vitória em sua última partida. Aqui, galera, é um jogo que a gente tem um certo favoritismo para a equipe do Villarreal, mas a equipe do Dinamo de Zagreb mostrou ser uma equipe não muito boba, tanto que tirou o Tottenham no segundo jogo, após uma derrota de 2-0 na Inglaterra, e para esse jogo eu acredito que deve vir muito forte. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,35, é mais um jogo com 10-15 minutos, essa odd está batendo 1,50, porque eu acredito num jogo que o Dinamo Zagreb tem que sair pro jogo, mostrou ser qualificado, mostrou ser possível marcar gol na equipe do Villarreal, assim como fez com a equipe do Tottenham, e a equipe do Villarreal é mais qualificada, tem mais time, deve aproveitar os espaços, o que pode ocasionar em gols também. Por isso eu acredito que ao menos 2 gols seja bastante possível nesse jogo, até porque as duas equipes, o Villarreal nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais, o Dinamo Zagreb nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Então, tendo em vista todo esse contexto, ser um campeonato eliminatório, o Zagreb precisando dar espaço, a equipe do Villarreal sendo melhor, eu acredito que ao menos 2 gols seja possível, por isso nosso palpite, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10-15 minutos de jogo. Passando agora para Flamengo e Vasco, campeonato carioca. Aqui a gente tem a forte equipe do Flamengo, né, contra a equipe do Vasco, que na minha visão, apesar de ser um clássico, tem tudo para ser um jogo recheado de gols, até porque o Flamengo nos últimos 5 jogos do Flamengo, aqui a gente conta até os jogos que a equipe não era a equipe considerada titular, nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já no caso do Vasco, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, tá tendo uma tendência de manter essa perspectiva de gols, tanto que nos últimos 5 jogos 3 tiveram 3 gols ou mais, e para esse jogo eu acredito que deve manter essa característica, até porque a equipe do Flamengo vem embalada, é uma equipe que marca muitos gols, e quando joga com o Vasco sempre encontra grandes dificuldades, sempre acaba tomando um golzinho besta aqui, um golzinho besta ali, e para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque o espírito da equipe do Vasco parece que muda quando enfrenta a equipe do Flamengo. Então para esse jogo nosso palpite é mais de 2.5 gols, odd está batendo na casa de 1,80, porque eu acredito que um jogo de uma equipe muito forte como é a equipe do Flamengo, muito ofensiva como é a equipe mandante, e pega agora um clássico da equipe que costuma dar trabalho, que costuma fazer gol no Flamengo, eu acredito que o mercado de gols aqui deve ser bem possível, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 para Flamengo e Vasco. E passando para o último jogo do dia, Joinville e Atlético Goianiense, jogo válido pela Copa do Brasil. Aqui a gente tem a equipe do Joinville que não vem bem no campeonato catarinense. Os últimos 4 jogos são 3 derrotas e um empate, enquanto o Atlético vem nadando de braçado no campeonato goiano. São 7 jogos, são 6 vitórias em um empate. Aqui é um campeonato, um torneio de competição mata-mata, que muda totalmente a perspectiva do que essas equipes vêm realizando seus campeonatos regionais, mas eu acredito que deve manter a postura, deve manter a autoestima que essas equipes têm, e eu acredito que o Atlético, para esse jogo, por ter um elenco melhor, por ter um elenco de Série A, tem um certo favoritismo, precisa ganhar, até porque é jogo único, senão empate é pênalti, e deve controlar as ações do jogo frente a um Joinville que não vem tão bem. Então, por isso, o nosso palpite para esse jogo é Atlético Goianiense vence. Odd está na casa de 1,50, porque eu acredito que a equipe goiana deve ter o comando da partida, é uma equipe melhor e pega uma equipe que não vem num bom momento, sem falar que precisa ganhar para ter o bom valor que a CBF paga. Por isso, nosso palpite para esse jogo é Atlético Goianiense vence. Odd na casa de 1,50, tendo em vista todo o contexto da partida, tendo em vista o momento dessas equipes. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês. Compartilhe com os amigos. E foi isso, galera. Até a próxima. Valeu!